Esse é o Ancapso e nós vamos falar da demissão do Fábio Van Garten da comunicação do Bolsonaro. Olha que coisa, hein? O Fábio Van Garten, alguns dias atrás, vazou uma mensagem dele, do Mauro Cid, conversando com ele, em que em 2023, no início de 2023, o Mauro Cid teria comentado com ele sobre a possibilidade da Michelle ser candidata a presidente. E ele teria dito que não gostava dessa ideia e coisa e tal, e criticou a Michelle ali. A conversa é mais do que ele simplesmente dizer que não gostou e coisa e tal, né? Ele faz umas críticas à Michelle ali, e parece que agora ele foi demitido do PL, segundo está dizendo a Bela Megali, por ordem da Michelle Bolsonaro, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque tem dois aspectos nessa história. A primeira coisa, que eu acho que é uma certa injustiça, porque o fato do cara ter resistência ao nome da Michelle lá atrás não quer dizer que ele continue com essa resistência agora. Ao contrário, parece que nos últimos meses ele se tornou um dos principais apoiadores da ideia da Michelle Bolsonaro ser a candidata no lugar do Bolsonaro em 2026, na hipótese do Bolsonaro não poder se candidatar, né? Mas aqui também mostra o absurdo que é esses vazamentos seletivos que acontecem da Polícia Federal. Por quê? Porque o Van Garten não é investigado em absolutamente nada deste caso. A conversa dele com o Mauro Cid não tem absolutamente nada a ver com o caso do golpe, ou do suposto golpe, ou de qualquer coisa que tenha. Ou seja, pegaram uma conversa totalmente aleatória dentro do celular do Mauro Cid, expuseram isso na mídia claramente para causar confusão com ele, para causar intriga na oposição. Então, repara o dano que causa esse tipo de coisa, né? Isso aí, por quê? Porque a Polícia Federal vazou para o UOL todas as mensagens do celular do Mauro Cid como tentativa de desestabilizar Bolsonaro e coisa e tal, e causar coisa. Não causou nada, não tinha nada de informação relevante ali sobre o suposto, entre aspas, golpe do Bolsonaro, e, no entanto, causou esse problema para o Van Garten. Um problema sério isso. Essa notícia foi sugerida por, entre aspas, defendendo a democracia, Alexander Chuparov III e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse, por ordem da Michelle Bolsonaro, isso é um acréscimo da Bela Megali, tá? E você sabe que a Bela Megali, ela é de oposição, ela é da extrema esquerda, né? Então, ou seja, ela pode ter colocado isso daqui como uma tentativa de criar intriga. O que a gente sabe de fato é que o Valdemar da Costa Neto demitiu o Van Garten da comunicação do ex-presidente. O Van Garten, ele é advogado do Bolsonaro e também parte da equipe de comunicação do Bolsonaro aqui, ó. De novo, que foi a Michelle Bolsonaro que determinou isso, ninguém sabe se é verdade isso daqui. É ela que está dizendo. A ordem para demissão do Van Garten ocorreu após o repórter do site UOL divulgar uma troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens da presidência, o Mauro Cid, e o Van Garten. Na conversa de janeiro de 2023, o ex-chefe da SECOM enviou a Cid uma matéria informando que o PL cogitava lançar a primeira-dama como candidata à presidência. O Cid respondeu, prefiro Lula, e o Van Garten disse idem. E olha só, isso eu acho o seguinte, de novo, acho uma besteira esse tipo de coisa, quando as pessoas falam esse tipo de coisa numa conversa particular. Às vezes elas não têm essa resistência tão grande assim no final das contas, elas falam só porque, sei lá, tá num momento de raiva, né? Aqui, ó, a conversa é essa daqui, ó. O Fábio Van Garten mandou para o Mauro Cid um arco alerta, uma mensagem, uma notícia de jornal, né? O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, declarou que a sigla cogita lançar Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, como candidata à presidência da República daqui a 4 anos. A Michelle se revelou no lançamento de Bolsonaro lá no Maracanã. Foi uma surpresa para... Aí não continua a mensagem aqui, não dá para ver. Mas eu falei para vocês isso também, quando eu vi o discurso da Michelle lá no Maracanã, no lançamento da candidatura do Bolsonaro. A Michelle fala muito bem, isso realmente também me surpreendeu. Eu não sabia que ela tinha esse lado, essa capacidade de falar em público e coisa e tal. E aí foi uma cogitação. Lembra que naquela época o Bolsonaro estava elegível ainda, né? Ou seja, ele tinha acabado de sair da presidência e estava elegível, não tinha nada que impedisse ele de ser candidato. Mas é lógico que muita gente sabia que haviam ações pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro. Havia essa cogitação naquele momento, né? Aí o Mauro Cid respondeu a essa mensagem aqui do Van Garten. Prefiro o Lula, hahaha. Idem, disse o Van Garten depois. Aí depois, mas não parou por aí não, tá? Não parou por aí não. Isso aqui foi só o primeiro problema. O segundo problema continua aqui, ó.
Fábio Van Garten enviou de novo aqui. Ó. PL vai pagar 39 mil por mês para Michele porque ela carrega o bolsonarismo sem a rejeição do Bolsonaro. E depois, eu falo para vocês que eu concordo com isso também. A Michele tem essa capacidade, realmente, ela tem a mesma disposição ideológica do Bolsonaro e não tem essa questão de levar né, a rejeição que leva a questão de machismo, de homofobia, não sei o que lá. De novo, o Bolsonaro não tem isso, ele não é assim, mas a esquerda tem mais chance de colar isso nele do que de colar na Michele Bolsonaro, né? E aí, ou seja, ele fala isso criticando, porque aqui, ó, em que mundo o Valdemar está vivendo, né? Isso foi encaminhado aqui pelo Fábio Van Garten, né? O Mauro Cid responde aqui, ó. Cara, se Dona Michele entrar para a política, entrar de vez, decidir entrar para a política num cargo alto, ela vai ser destruída, porque eu acho que ela tem muita coisa suja. Não suja, mas ela, né, a personalidade dela, eles vão usar tudo contra ela, acabar com ela. Bom, esse tipo de coisa, que eles vão usar tudo contra ela, é evidente que vão, né? Isso aí eu já falei para vocês. É mais difícil colarem essa coisa de machismo, de misoginia contra ela, mas isso não quer dizer que eles não vão usar isso contra ela. É lógico que vão tentar colar as coisas, vão tentar bater muito nela, isso não tenha dúvida, né? Eles vão usar tudo para acabar com ela. E Valdemar fala demais também. Aquele negócio de documentos, dos papéis, tá tudo enrolado agora. Ou seja, o Mauro Cid, o que ele tá criticando aqui, né? Ele fala que ela é suja, mas no sentido de que eles vão jogar muita sujeira nela. E é uma coisa complicada. Não é todo mundo que tem estrutura psicológica para aguentar esse tipo de coisa. Isso é um questionamento que eu também coloquei com relação a Michele. Se ela estaria disposta a encarar isso, porque ela vai ser muito criticada, pode ter certeza. Vão revirar a vida dela toda, né? Aí continua aqui, ó. Eu entendo, cada vez que me falam dela, ela tomará uma porrada da imprensa. Além disso, ventilar o nome dela neste momento não trará em absoluto nenhum benefício concreto, só matérias negativas. Aí nesse ponto eu concordei com o Fábio Van Garten. De fato, né, levar o nome dela muito cedo é besteira, né? Neste momento, está sendo levantado o nome dela, entre outras coisas, para aliviar o lado do Tarcísio. Por quê? Porque estão fazendo o mesmo com o Tarcísio, estão batendo pra caramba no Tarcísio. Então, a verdade é essa, qualquer nome que seja levantado como alternativa do Bolsonaro para a presidência vai levar muita porrada da imprensa. É óbvio que vai, porque o Lula está desesperado, né? Então, nesse ponto aqui eu concordo com ele, levantar essa questão da Michele naquele momento, em janeiro de 2023, era besteira, né? Cada vez expõe a dama para uma aventura política diferente. Falaram agora que ela seria nossa sucessora e concorreria para a presidência. Agora falam no Senado, no Rio e em São Paulo. Na verdade, parece que a alternativa também seria ela se candidatar a senadora em Brasília, né? A Michele Bolsonaro mora em Brasília há muito tempo, né? Tem anuência do senhor, ele me ligou na hora, né? Falando sobre esse assunto, né? Aí o Mauro Cid complementa aqui. Olha só, isso aqui é importante, tá? Aí ele fala aqui sobre a questão de cada vez mais que nós falamos, ela tomará porrada na imprensa, não sei o que lá. Aí o Mauro Cid responde: com certeza, e ela tem muito furo, muita coisa para queimar, inclusive do passado. Ou seja, é lógico que vão pegar, ele está se referindo ao fato de que parece que foi a mãe dela, alguma coisa assim, a avó dela, que estava mexida com tráfico de drogas e coisa e tal. Mas é um caso que já exploraram. Ah, vão explorar isso? É lógico, vão explorar tudo, meu amigo. Qualquer coisa que tiver ligação com ela, vão tentar explorar. Mas é o que eu falo para vocês. Isso aí fariam com qualquer candidato que fosse candidato lá do Bolsonaro, lá à presidência, né? E uma coisa importante, parou aqui a mensagem do Mauro Cid. Por que isso? Porque não tem mais nada, ele falou mais nada, ou porque ele falou coisas pesadas depois disso daqui, e o UOL está guardando para a hora certa. Ou seja, isso daqui pode ter sido, na verdade, um alerta do UOL. Olha só, a gente tem informações sobre a Michele Bolsonaro aqui, ó. O Mauro Cid passou informações sobre a Michele Bolsonaro aqui, está guardada nessa thread de conversa aqui entre o Van Garten e o Mauro Cid. Eu não sei se tem alguma coisa aqui, mas o jeito como o UOL parou a conversa nisso daqui dá a entender que é exatamente isso. É uma ameaça de nós. A gente tem coisa, temos podres sobre a Michele para usar. Mas, de novo, eles têm podres sobre a Michele para usar? É lógico que tem de qualquer um, não tem esse negócio, isso não faz diferença, né? O ponto que eu coloco é a Michele continua sendo uma ótima alternativa que tira o poder, tira o sono da esquerda no final das contas. E aí, o que aconteceu, né? De novo, mas eu acho, usar isso daqui que está aqui como motivo para demitir o Van Garten me parece pouco, porque no final das contas,
De novo, é uma conversa interna deles, né? Isso aí é conversa interna, as pessoas às vezes falam uma coisa que nem estão com tanta certeza assim. E olha só, o Van Garten, nas últimas semanas, ele trabalhava pela candidatura da Michelle, ele queria a candidatura da Michelle, né? Então, ou seja, ele parece que mudou de posição, e as pessoas têm o direito de fazer isso, né? A principal objeção que ele colocou justamente era o fato de que ia ser muito duro para a Michelle, mas se a Michelle está disposta a encarar esse negócio, pô, que seja, né? E também a questão de ser muito cedo para botar o nome dela, para ventilar o nome dela, né? Enfim, mas aí que tá, a gente não sabe o que tem além disso daqui, a gente sabe só dessa mensagem aqui, não sabe o que mais que tem nessa história aqui. O fato é que o Mauro Cid meio que já está meio que afastado do Bolsonaro há algum tempo, não faz diferença nessa história, mas o Fábio Van Garten ainda estava na companhia do Bolsonaro, era a comunicação do Bolsonaro, né? Aí na última sexta-feira, dia 16/5, o Bolsonaro antecipou a coluna que conversaria com o Valdemar da Costa Neto para definir que providências tomar após os vazamentos. Diferentemente da primeira-dama atual, disse o Bolsonaro sobre a Michelle, né? A Michelle botava ordem na casa, era ela quem botava ordem na casa e o pessoal não gostava. Ou seja, o que o Bolsonaro está dizendo é que tanto o Van Garten quanto o Mauro Cid podiam não gostar muito da Michelle Bolsonaro porque ela botava ordem na casa. Então repara como é que é diferente esse negócio, né? O relacionamento, a dinâmica disso é diferente entre a Michelle e a Janja do Lula. A Janja fala para fora, né? A Michelle, a gente não sabia de nada. A Michelle, para fora da família, né, para o público em geral, ela não falava nada. Agora, segundo o Bolsonaro, ela que botava ordem na casa, ela que organizava a casa, ela que passava pito no pessoal. Tem indicações também de brigas da Michelle Bolsonaro com alguns filhos do Bolsonaro. E isso é normal, isso acontece em toda a família, isso não tem nada demais também. Nada que seja uma briga irrecuperável e coisa e tal. Mas, né, conflitos são normais nesse tipo, né? Mas não justifica essa troca de mensagens, diz o Bolsonaro, ainda mais em janeiro de 2023, quando eu ainda estaria elegível. Agora, aí tem outro problema, né? O Bolsonaro, realmente, você não estava elegível, mas, de novo, quem lançou o nome da Michelle foi o Valdemar da Costa Neto. Eles estavam discutindo uma notícia que o Valdemar da Costa Neto teria colocado o nome dela. Um falou besteira, o outro concordou. Vou conversar com o Valdemar sobre isso, vamos ver o que fazer. Enfim, a minha visão dessa história é, acho que estão exagerando com o Van Garten nisso daqui, não era motivo para demitir ele, se for isso que a gente sabe. Agora, se tiver mais coisa, além disso, que a gente não está sabendo, que justificaria esse tipo de coisa, né? A gente não sabe, né? É lógico que tudo que nós temos acesso aqui do lado de fora é uma fração das coisas que realmente estão sendo discutidas lá dentro, né? Enfim, acho uma perda para o time do Bolsonaro. O Van Garten era um dos apoiadores do Bolsonaro mais efetivos, aí, mais fiéis, mas eu concordo também que é muito importante preservar a Michelle. A Michelle, ela é uma peça fundamental para 2026, seja como candidata ao Senado no Distrito Federal, seja como candidata à presidência da República, é uma peça cada vez mais importante nessa coisa toda aí. Vamos ver o que vai acontecer. Fiquei chateado, não gostei dessa notícia não, mas tudo bem, faz parte.